A brisa da manhã atravessava a cortina fina da biblioteca, e o cheiro de couro antigo, combinando-se ao aroma distante de urze do campo, parecia suspender o tempo naquele aposento esquecido. A única que ali permanecia imóvel era Edith Langley, de pé junto à janela, as mãos cruzadas diante do ventre, observando a névoa que se dissipava sobre o jardim, outrora cultivado por sua mãe. Os corredores da propriedade haviam se tornado silenciosos demais desde a morte do pai, e a ausência dele era agora substituída por uma quietude quase palpável. Edith, aos 27 anos, era considerada um adorno desbotado da sociedade. Bela demais para ser ignorada, velha demais para ser desejada. O luto pelo pai lhe caía ainda como um véu invisível, embora já se tivessem passado 2 invernos desde o enterro. A vida que antes lhe fora prometida em sussurros ternos e promessas de herança, agora lhe escorria pelos dedos como areia molhada. O que tornava Edith invisível não era a ausência de atributos, mas o silêncio obstinado com que enfrentava o desprezo. Ela era filha única de Sir Thomas Langley, e por direito e decência esperava-se que herdasse ao menos parte das terras de Southmere Hall. Mas quando seu pai sucumbiu à febre amarela trazida de Londres, a propriedade, com suas campinas, florestas e aldeias adjacentes, caiu nas mãos de seu primo por parte materna, o recém-nomeado barão Pembroke, homem mais preocupado com cifras do que qualquer outro legado. O salão principal havia sido reaberto naquela manhã para receber convidados do norte, nobres endividados, jovens caçadores de fortuna, matronas vigilantes, todos convocados para o anúncio oficial do novo arranjo matrimonial entre Edith e um cavalheiro escolhido a dedo pelo barão. As conversas sussurradas no saguão da entrada anunciavam uma celebração. Mas Edith sabia que não era amor o que se festejava ali, era a liquidação de sua dignidade. A mansão, outrora cheia de vida, agora parecia uma galeria de máscaras. O retrato de sua mãe, pendurado sobre a lareira do vestíbulo, foi removido discretamente, substituído por um brasão qualquer de Pembroke. A criada mais antiga, Mrs. Berwick, foi dispensada dias antes. Até mesmo os cães do pátio pareciam menos vivos. E Edith? Ela era mantida à sombra, convocada apenas quando conveniente, como uma herança incômoda, que se deseja ocultar. Ao descer as escadas, o som de risos contidos e porcelanas tilintando lhe atingiu os ouvidos. A mesa de chá fora posta com esmero. Tudo perfeito, tudo limpo. Nenhuma mácula que denunciasse que o barão, com mão firme e pressa, impiedosa, havia vendido parte das terras que pertenciam ao nome Langley por mais de 2 séculos. A vila de Southmere, os campos de lavanda, até mesmo os bosques onde Edith aprendera a montar cavalo com o pai. Vendidos, desfeitos, como se fossem peças de um tabuleiro. "Bom dia, senhorita Langley", disse uma voz baixa e cortante. Era Lady Theodosia, a irmã do barão, arranjando flores em um vaso de prata. "Espero que tenha descansado. Terá que parecer disposta hoje." Edith assentiu, sem sorrir. Os olhos dela percorreram a sala, buscando algo que já não estava lá. A ausência de sua história naquele espaço lhe causava uma dor física, mas não protestou. Ainda não. No fundo do salão, o barão conversava com um homem alto, trajado de cinza, escuro, desconhecido para ela. Os dois trocavam olhares e palavras discretas, como se negociando peças de porcelana rara. Quando o barão notou sua presença, não se aproximou. Apenas ergueu levemente o cálice em sua direção, num gesto que era ao mesmo tempo condescendente e definitivo. Mas havia algo que ele não sabia. Edith trazia consigo um segredo guardado há meses, e o que estava para acontecer naquela casa, naquela manhã, mudaria não só seu destino, mas o nome Pembroke para sempre. Pois o dote que Edith carregava não vinha de sua herança usurpada, mas de um nome que o barão jamais ousaria pronunciar, e esse nome estava prestes a ser revelado. A prataria cintilava sob a luz dourada que entrava pelas amplas janelas do salão de chá, e os sinos da vila ao longe marcavam as 11 horas, momento exato em que a respeitável sociedade se reunia para sorrir com os lábios
e fuzilar com os olhos. Edith sentou-se na extremidade menos visível da mesa, como já era hábito. Uma jovem viúva, com um vestido de luto suavizado pelo tempo, ocupava o lugar central e ria exageradamente das observações tolas de Lord Ashcombe, um rapaz de queixo avantajado e prestígio herdado. É mesmo lamentável que a beleza feminina expire tão depressa quanto um buquê de outono, comentou ele, com um sorriso velado, os olhos vagando em direção a Edith. Um riso breve percorreu a mesa. Não veio dela. Edith manteve os olhos fixos na borda de sua xícara, sentindo o calor do chá como um lembrete de que ainda era feita de carne, não apenas de lembranças. Lady Theodosia, sempre com a pontualidade cruel de quem sabe como sangrar sem ferir, pousou a mão sobre a mesa e murmurou: Senhorita Langley, ouvi dizer que sua nova residência será em Eastley, um lugar rústico, imagino. Mais próximo da terra, respondeu Edith suavemente, e mais distante dos salões. Algumas sobrancelhas se arquearam. O barão, no canto da sala, pigarreou discretamente, como quem domestica uma criada insolente com o som da garganta. Edith sabia que ele esperava a gratidão. Ele acreditava ter salvado sua honra ao arranjar-lhe um noivo com terras, embora fossem terras empestadas de dívidas e reputações ambíguas. E então, o novo pretendente foi oficialmente apresentado. Permitam-me anunciar, disse o barão, erguendo-se com pompa. O senhor que se unirá à nossa estimada senhorita Breeze Langley em matrimônio é o respeitável Mr. Algernon Foyle, de Wiltshire. Um murmúrio percorreu o salão. Foyle, um nome com ecos de guerra e escândalo, filho bastardo de um visconde, educado no estrangeiro, comerciante de algodão em Manchester, rico, desprezado, mas, mais do que tudo, útil. Seu dinheiro comprava o silêncio da linhagem e apagava a vergonha da venda de terras nobres para industriais emergentes. Mr. Foyle aproximou-se. Era jovem, sim, mas sua pele tinha o tom levemente tostado de quem não passara a juventude sob tetos dourados. Seus olhos, de um cinza opaco, detiveram-se em Edith com uma curiosidade desarmada, como se ela fosse um enigma já parcialmente desvendado. Senhorita Langley, disse ele, inclinando-se. É uma honra. Ela assentiu, nada mais. O calor que subiu por seu pescoço não era de timidez, mas de humilhação. Aquilo não era um noivado. Era um resgate. Mas não para ela. Para o barão que havia hipotecado até o orgulho para manter os Pembroke respirando. Enquanto os demais se ocupavam com bolinhos de amêndoa e elogios ocos, Edith sentiu o coração martelar. A escolha de Mr. Foyle não fora feita por acaso. O barão o escolhera por ser improvável demais para recusar. Um homem sem raízes nobres não ousaria rejeitar a oferta de casar-se com uma Langley, mesmo que essa Langley já não possuísse terras, mesmo que seu nome fosse tudo o que restava. Mas algo no olhar de Foyle a perturbava. Ele não parecia ignorante, nem submisso. Ele a fitava como se soubesse de algo que os demais não sabiam, e então, ao final do chá, ele se inclinou discretamente e murmurou em seu ouvido: Seu dote não vem do Pembroke, senhorita Langley, e tampouco de caridade. Ela o encarou, os olhos semicerrados, mas Foyle apenas sorriu e recuou, como quem deixa cair uma carta virada sobre a mesa. A tensão no ar tornou-se quase palpável, como se uma tempestade estivesse por vir, ainda invisível no céu. Edith pousou a xícara com lentidão. Ela entendera a provocação, e pela primeira vez em muitos meses sentiu-se não como uma peça em jogo, mas como alguém prestes a virar o tabuleiro. A carruagem de Wiltshire já aguardava lá fora, e nas dobras do vestido de Edith, escondido entre as costuras, havia um envelope antigo, de papel amarelado, selo intacto. Um nome ali escrito mudaria tudo. E aquele nome não era Pembroke. O verão em Southmere Hall sempre trazia o perfume adocicado das rosas brancas que cresciam ao lado da estufa. Flores que sua mãe, Lady Eleanor Langley, cultivava com um zelo quase religioso. Edith ainda podia vê-la de joelhos na terra, os dedos sujos, mas o rosto calmo, ensinando-lhe que algumas belezas florescem melhor longe dos olhos do mundo.
Não confie nas cortinas de veludo, minha filha, dizia ela. Confie nas raízes. Era um verão assim, 3 anos antes, quando Edith recebera a carta. Vinha de Paris, escrita à mão com caligrafia firme, num francês fluente, embora ligeiramente rústico. Era de um homem a quem Edith jamais fora oficialmente apresentada, mas cuja existência lhe fora sussurrada durante a infância como um conto proibido, um nome escondido entre os silêncios dos jantares, os olhares desviados de sua mãe e os desagravos do pai. A carta dizia apenas: Mademoiselle Langley, gostaria de reparar o que não pude proteger. Uma parte do que lhe pertence por direito será enviada à sua guarda. Confie apenas na Sra. Willoughby. Com respeito eterno, J.A. A letra não tremia, não pedia desculpas, mas Edith soube, ao lê-la, que a carta viera de um homem que conhecera sua mãe antes do casamento, e talvez mais intimamente do que o mundo aceitava. A Sra. Willoughby, que por anos servira como acompanhante de sua mãe durante viagens a Bath e Paris, confirmaria dias depois o que Edith já temia suspeitar. Seu verdadeiro dote fora depositado discretamente em uma conta bancária sob nome alheio anos antes por esse mesmo homem, Joseph Abernethy, um financista americano que vivera um caso com Lady Eleanor quando jovem. Abernethy partira da Inglaterra em desonra, acusado de roubar o afeto de uma dama casada, e jamais retornara. Mas nunca esquecera Eleanor. E ao saber da morte dela, deixara instruções específicas para que parte de sua fortuna, agora multiplicada por anos de comércio e sorte, fosse transferida à filha de Lady Eleanor, caso o nome Langley alguma vez fosse posto à venda. Durante meses, Edith guardara essa informação como quem guarda uma arma carregada, temendo que, se usada cedo demais, pudesse lhe ser tomada pelas mãos do barão. O valor depositado era modesto, em comparação às vastas propriedades de Southmere, mas suficiente para garantir sua independência e, mais importante, para negociar o próprio destino. Quando o barão começou a vender terras e organizar um casamento por conveniência, Edith soube que era hora de mover suas peças. Contratara um advogado discreto, especializado em heranças não reconhecidas, mudara o nome da conta bancária e enviara uma única carta ao homem que agora se sentava diante dela no salão de chá, vestindo um paletó de linho cinza e um sorriso intrigado. Mr. Algernon Foyle era, de fato, filho bastardo de um visconde, mas também neto de um banqueiro que nos últimos anos passara a fazer negócios silenciosos com famílias em decadência, comprando vínculos matrimoniais como quem adquire ações. E quando recebera a carta de Edith, escrita com precisão e audácia, oferecendo-lhe algo que nenhum outro pretendente poderia, um casamento sem chantagens, com o dote inteiramente administrado por ela, ele aceitara imediatamente, não por amor, ainda, mas por respeito. Naquela tarde de verão, enquanto a sociedade fingia não ouvir o ranger das paredes de uma linhagem ruindo, Edith lembrava do cheiro de terra molhada na estufa e do olhar firme de sua mãe quando dizia: se um dia o mundo quiser te dobrar, faça dele sua cerca, e então floresça por cima. Agora ela estava pronta, e o nome Abernethy, o nome que o barão jamais ousaria pronunciar, pois traria à tona os sussurros de adultério e desonra que sua mãe enterrara com tanto esforço, estava gravado no envelope que Edith mantinha junto ao peito. Ela apenas aguardava o momento certo para revelá-lo. E esse momento se aproximava como trovão distante. A aurora daquele dia surgira envolta em neblina espessa, e não apenas nos campos, também nas decisões que pairavam no ar rarefeito de Southmere Hall. Ainda antes do sol tocar os vitrais coloridos da capela privada, Edith já havia se levantado, vestindo-se com a ajuda de uma criada silenciosa e obediente, contratada por ela própria semanas antes, sob o falso pretexto de recuperar a saúde frágil. Seu nome era Margaret, mas Edith a chamava apenas de Margie, e a confiança entre ambas era de uma precisão cirúrgica. Poucas palavras, olhos atentos, segredos confiados como relíquias. No bolso oculto de sua saia interna, Edith trazia 2 documentos. O primeiro, redigido por seu advogado, Mr. Kenwood,
certificava a existência de um dote em nome de Edith Eleanor Abernathy Langley, uma combinação de nomes que soava escandalosa demais para qualquer salão. O segundo era uma carta de próprio punho de Joseph Abernathy, autenticada e testemunhada, afirmando que, por vínculo moral e consideração pessoal, deixava a quantia sob tutela irrevogável à jovem Edith, filha de Eleanor Langley, por reconhecer nela aquilo que o mundo ousou ignorar. Ambos os documentos estavam lacrados com cera azul e carregavam o selo do Banco de Londres, onde a fortuna repousava. Desde o momento em que o barão vendera a vila de Southmere para um comerciante de lã, sem sequer comunicar a Edith, ela compreendeu que sua obediência era apenas conveniência para ele. Ele jamais a enxergara como parte viva da linhagem Langley, apenas como um obstáculo feminino entre ele e a plena posse da herança. Aquilo não era um arranjo, era uma limpeza genealógica, e por isso, desde então, cada gesto de Edith havia sido cuidadosamente ensaiado. A contratação de Margie, as idas frequentes à biblioteca sob o pretexto de estudo, as caminhadas matinais pelos campos durante as quais, na verdade, ela encontrava-se com um mensageiro que vinha de Londres trazendo notícias do advogado. Tudo era parte de um plano silencioso, tecido com paciência de aranha. Foyle, ao receber a carta dela, não só respondera como pedira uma audiência particular. E fora naquele encontro discreto, nos fundos do Rose Hill Inn, 3 vilas adiante, que ambos selaram o acordo. Ele receberia o nome e a posição, mas não teria domínio sobre o dote. Em troca, protegeria Edith de qualquer tentativa de interdição ou manobra jurídica do barão. Um casamento por contrato, sim, mas também um escudo, e para ambos, uma chance de reescrever a própria história. Na véspera do anúncio oficial, Edith ainda recebera uma última correspondência. O advogado confirmava que a quantia estava agora formalmente registrada em seu nome de solteira, mas com cláusulas que impediriam qualquer transferência sem seu consentimento explícito, mesmo após o casamento. Era a sua armadura. Agora, ali no salão de chá, enquanto conversas fúteis se multiplicavam como formigas sobre açúcar, Edith sentia os olhos do barão perfurando sua nuca. Ele acreditava tê-la encurralado. Acreditava que, ao entregá-la a Foyle, livrava-se de um peso e garantia o fim das obrigações morais com os Langley. Mas algo estava prestes a desmoronar, pois Mr. Kenwood chegara à cidade. Margie o recebera pela manhã e o conduzira a uma hospedaria discreta ao lado do mercado. E ao final do evento daquela tarde, Edith planejava trazê-lo à sala principal com um único propósito: a entrega pública da documentação que comprovaria o verdadeiro dote e, mais importante, a verdadeira origem daquele dinheiro. Era isso que transformaria o noivado em um escândalo, não por ser um casamento com um filho bastardo, mas por revelar que o sangue Pembroke não fora o mantenedor de Edith, e sim o mesmo sangue que a sociedade julgara indigno há décadas. E quando esse nome fosse pronunciado diante de todos, o silêncio do barão valeria mais do que qualquer título. A carruagem já aguardava. Os convites estavam entregues. E no horizonte, por trás da névoa, a manhã começava a mostrar suas garras. Southmere Hall ainda parecia imponente, mas suas muralhas começavam a tremer. A sala de estar de Southmere Hall havia sido meticulosamente preparada para o evento da tarde. Lustres polidos lançavam brilhos suaves sobre os cabelos penteados das damas, enquanto os cavalheiros se agrupavam junto às janelas, fingindo desinteresse pelo que todos ali esperavam presenciar. O anúncio oficial do noivado entre Edith Langley e Mr. Algernon Foyle. O barão Pembroke tomara o centro do ambiente como um general antes de um discurso. Sua voz ressoava segura, carregando a pomposidade de quem acredita ter tudo sob controle. Ao lado dele, Lady Theodosia segurava uma taça de Jerez como um cetro silencioso. Edith, porém, não se sentara. Estava de pé junto ao piano, vestida com um traje de cetim azul profundo, herdado de sua mãe, como que invocando o espectro de Lady Eleanor para aquele momento. Os olhos de Edith percorreram os rostos dos presentes, vizinhos,
nobres, até um reverendo convidado às pressas. Todos olhavam para ela com um misto de pena e curiosidade. Menos Foyle. Ele estava ao lado do barão, sim, mas não sorria. Estava atento, como um homem diante de uma ponte prestes a ruir. O barão ergueu a taça. Senhoras e senhores, agradeço sua presença nesta tarde tão auspiciosa. É com grande satisfação que anuncio a união iminente entre minha prima, senhorita Edith Langley, e o ilustre Mr. Algernon Foyle, de Wiltshire. Um casamento que creio selará não apenas a continuidade de nossa linhagem, mas também a união entre tradição e modernidade. Palmas foram batidas, algumas com entusiasmo, outras com cautela, mas foi então que Edith avançou. Seu passo era firme, os olhos fixos no primo. Não havia arrogância em sua expressão, apenas verdade. Quando ela chegou ao centro da sala, deteve-se diante da mesa de carvalho e, com um gesto lento, retirou um envelope selado do pequeno bolso oculto em sua saia. A conversa cessou. O silêncio se instalou como uma neblina espessa. Antes de qualquer congratulação, disse Edith, a voz clara e sem tremor, creio que é meu dever esclarecer a natureza deste noivado e, sobretudo, a origem do dote que o torna possível. O barão deu um passo à frente, os olhos semicerrados. Edith, este não é o momento para... É exatamente o momento, cortou ela sem elevar a voz. Ela entregou o envelope a Foyle, que o abriu diante de todos, lendo por cima. Seus olhos se arregalaram levemente, mas ele assentiu, confirmando o conteúdo. Então, com um gesto quase teatral, ele passou o documento ao reverendo, que o leu em voz alta. Era a declaração oficial de Joseph Abernethy, datada e legalmente reconhecida. Nela, afirmava-se que a quantia de 50.000 libras havia sido transferida à tutela de Edith Langley, como expressão de honra à memória de Eleanor Langley e à ligação pessoal que ambos haviam compartilhado no passado. O texto terminava com uma frase devastadora: que esta quantia sirva para libertar aquela que carrega o sangue de uma mulher que amei mais do que minha pátria. Um suspiro correu entre os presentes. Os olhos se voltaram imediatamente ao barão, cuja pele empalidecia visivelmente. Ele não disse nada, mas foi Lady Theodosia quem reagiu. Isso é uma falsificação, uma tentativa grotesca de manchar o nome da família. O banco reconhece a transação, disse Foyle, calmo, e o testamento de Mr. Abernethy está arquivado sob custódia de Mr. Kenwood, presente aqui na propriedade. E como se fosse uma peça de teatro perfeitamente encenada, Mr. Kenwood entrou na sala, escoltado por Margie, trazendo em mãos o segundo documento, uma cópia autenticada do testamento. O barão cambaleou ligeiramente, apoiando-se na beira da lareira. Sua autoridade, construída com negociações sorrateiras e desprezo silencioso, esvaía-se sob o peso de um nome que ele preferia enterrar: Abernathy. Você ousa transformar esta casa num teatro de escândalos? Sussurrou ele, aproximando-se de Edith. Ela o encarou com serenidade. Esta casa já é um teatro de silêncios. Hoje, pela primeira vez, eu escolho falar. Os olhares na sala mudaram. Onde antes havia pena, agora havia algo diferente. Respeito, talvez temor. Pois ali estava Edith Langley, herdeira de um escândalo, sim, mas também guardiã de uma verdade enterrada, que agora, diante da aristocracia inteira, queimava como brasas sobre os tapetes luxuosos de Southmere. E o nome Abernethy, o nome que o barão jamais esperava ouvir novamente, ecoava agora como uma sentença. A comoção na sala se espalhou como vinho derramado sobre linho branco. Vozes se sobrepunham em sussurros urgentes, olhares trocados com disfarce mal ensaiado. A presença do advogado, a carta lida em voz alta, a menção direta ao nome de Joseph Abernethy, tudo colidia violentamente com a imagem que o barão vinha construindo nos últimos anos, a de um nobre austero, restaurador da ordem e protetor do legado dos Langley. Ele avançou até Edith, os olhos faiscando não com ira, mas com desespero disfarçado. Você planejou isso, desde o início. Usou meu nome, minha casa. Não seu nome, corrigiu ela. O nome Langley. E este salão não é seu por direito, Edward. Foi herdado por conveniência, não por sangue.
Os murmúrios intensificaram-se. Lady Theodosia, ofegante, abanava-se com o leque como se o ar houvesse se tornado insuportável. Isso é uma afronta. Esta exibição pública. Uma filha ilegítima de um forasteiro. É isso que deseja ser? Não sou filha ilegítima, disse Edith, agora erguendo a voz para alcançar os ouvidos mais distantes. Sou filha de Lady Eleanor Langley, casada com Sir Thomas, sim. Mas antes disso, ela foi apenas uma jovem mulher apaixonada e cativa de convenções que a devoraram em silêncio. Eu sou o que restou do que tentaram apagar. O barão cerrou os punhos. Você não tem ideia das consequências. A honra da família. Qual honra? Cortou Foyle, avançando ao lado de Edith. A honra de quem vende terras que não lhe pertencem, enquanto planeja casamentos como quem organiza uma feira de gado, ou a honra de quem tenta silenciar uma mulher com alianças de ouro falso? O silêncio caiu, pesado como neve sobre lápides. Mr. Kenwood, com uma compostura estudada, posicionou-se entre Edith e o barão, retirando de sua pasta um segundo envelope. Há mais, disse ele. Esta é uma notificação jurídica. Senhorita Langley, por meio de provas documentais e registro de transferência legal, solicita a anulação da venda parcial da propriedade da vila de Southmere, alegando alienação de bem sob contestação de herança. O barão cambaleou levemente. Isso é impossível. Ela não tem autoridade legal. Mas tem dinheiro, completou Edith, sem hesitação. E o bastante para reverter a venda, ou ao menos arrastar seu nome por meses de tribunal. Acha que os compradores manterão o contrato sabendo que o barão Pembroke está sendo contestado por fraude de herança? Era a ferida final. O barão recuou um passo. Os convidados, agora divididos entre horror e fascínio, mantinham-se imóveis. A reputação dele, já marcada por rumores de negócios obscuros, não sobreviveria a um processo, e todos ali sabiam disso. Lady Theodosia deixou cair a taça. O som do cristal, partindo-se, ecoou como tiro. Mas o mais surpreendente foi quando Mrs. Grafton, uma das matronas mais influentes do condado, levantou-se com expressão serena e disse: Senhorita Langley, posso lhe assegurar que, se precisar de testemunhas quanto à integridade de seu caráter e de sua falecida mãe, encontrará apoio entre mais de uma dessas paredes. Edith inclinou levemente a cabeça. O que antes fora desprezo contido agora se tornava aliança cautelosa. Os ventos sociais estavam mudando. E o nome Abernathy, uma vez amaldiçoado, agora se tornava símbolo de resistência e justiça tardia. O barão, humilhado diante de todos, não respondeu. Não havia mais o que dizer. Edith, pela primeira vez, não estava à sombra. Estava no centro da cena, ereta, inviolável. E o salão, antes domínio exclusivo dos Pembroke, agora ecoava com o nome que Edward passara a vida tentando enterrar. Quando o último murmúrio se dissipou e os criados começaram a fechar as portas do salão para conter o escândalo que já escapava pelas janelas, a tensão remanescente tornou-se insuportável. Aquilo que havia começado como uma celebração fria de conveniência transformara-se numa implosão emocional, cujas faíscas ainda crepitavam sob os olhares, os véus e as máscaras. Lady Theodosia, imóvel junto à lareira, apertava o lenço contra o peito como quem tenta conter algo mais que lágrimas. Talvez um orgulho esmagado, talvez a lembrança de uma juventude em que, como Edith, ousara sonhar com liberdade. Seus olhos, outrora tão afiados, agora estavam enevoados por uma incredulidade quase infantil. Ela se virou lentamente e deixou a sala sem palavra alguma, o som de seus passos ecoando como adeus. O barão permaneceu, mas o brilho em sua expressão desaparecera. Em seu lugar havia uma palidez cinzenta, o rosto sem cor de um homem que pela primeira vez percebia que não era invencível. Quando ele falou, a voz saiu baixa, mais para si mesmo que para os demais. Ela destruiu tudo, com um nome. Foyle cruzou os braços, firme. Ela apenas retirou a máscara que o senhor vestia. Mas Edith não respondeu. Não com palavras. Seus olhos estavam fixos no retrato de sua mãe,
reinstalado no salão por ordem própria naquele mesmo dia. Um gesto silencioso, realizado de madrugada, com a ajuda de Marge e do mordomo, que, enfim, mostrara onde a tela fora escondida. Eleanor Langley ali estava, com sua serenidade incompreendida, seu olhar firme de mulher que soubera sorrir apesar de tudo. E foi ao ver aquele retrato, não ao ouvir as palavras do barão ou o rompante de apoio da matrona, que Edith se permitiu desmoronar, não em lágrimas públicas, mas com um tremor quase imperceptível nos ombros, um estremecimento na respiração, como se segurasse um soluço há anos represado. Foyle percebeu. Aproximou-se sem tocar, apenas oferecendo a presença, firme, discreta, verdadeira. E isso bastou. Ela não era mais invisível. As outras damas, outrora altivas, julgadoras, agora a olhavam com olhos transformados, não porque a aceitavam, mas porque haviam sido forçadas a enxergá-la. E isso, para Edith, era mais valioso que qualquer aprovação. No canto do salão, Marge chorava em silêncio, escondida atrás das cortinas. Sabia que aquele momento não era só da senhorita. Era também de todas as mulheres cujas vozes haviam sido caladas por papéis, alianças e arranjos impostos. O reverendo pigarreou, incerto. Suponho que o noivado ainda se mantém? Edith olhou para Foyle. Pela primeira vez, não como cúmplice, mas como homem. Ele sorriu levemente. Não me casei por piedade, senhor, mas tampouco por vantagem, eu a admiro. E se ela desejar, o noivado permanece, mas agora como escolha dela. Todos esperaram a resposta. Edith ergueu o queixo e, com a voz limpa como o céu após a tempestade, respondeu. Sim, mas sob meus termos. E aquele sim, mais do que qualquer contrato, selou o fim de um ciclo. E o início de algo que ninguém ali jamais ousara imaginar. Uma mulher que escolhia seu destino, seu nome e até mesmo seu marido, não como troféu, mas como igual. O silêncio dessa vez não foi constrangedor, foi reverente. Quando os convidados começaram a dispersar-se, como folhas varridas por um vento que ninguém ousava nomear, Edith permaneceu imóvel diante do retrato da mãe. Era como se a figura de Lady Eleanor, restaurada ao seu lugar de honra, fosse agora a guardiã do momento. Havia dignidade na quietude de Edith, e aquela dignidade, mais do que qualquer documento legal ou fortuna herdada, era o que verdadeiramente desmantelava os alicerces antigos daquela casa. O barão retirou-se em silêncio, os passos abafados pelo tapete que já não lhe pertencia moralmente. Não houve protesto, nenhuma última palavra, apenas a sombra do fracasso sobre os ombros enquanto ele atravessava o corredor, derrotado não por tribunais, mas por uma mulher que ousara existir além da conveniência. Foyle permaneceu por um momento, como quem espera uma permissão não para avançar, mas para permanecer. E Edith, virando-se lentamente, estendeu-lhe a mão. Não como um gesto romântico ou teatral, mas como quem oferece um pacto silencioso de respeito mútuo. Ele a tomou com leveza, e ambos caminharam em direção à porta principal, sob os olhares de criados que agora os fitavam com uma reverência silenciosa. A carruagem aguardava, mas Edith não subiu de imediato. Parou no topo da escadaria da mansão, voltando-se para os degraus que tantas vezes descera sem ser notada. Cada pedra daquele caminho carregava as pegadas de uma jovem que fora ignorada, calada e subestimada. Agora, ela descia pela última vez como Langley, mas não como uma sombra. O sol, rompendo enfim entre as nuvens, tingia as colinas ao longe com uma luz dourada e morna. A brisa trazia o perfume das rosas do antigo jardim, o mesmo que sua mãe cultivara e que Edith mandara restaurar semanas antes em segredo. Era como se a própria terra reconhecesse a vitória silenciosa. A porta da carruagem foi aberta por Marge. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era firme. Edith lhe dirigiu um aceno e, antes de entrar, voltou-se para Foyle. Há algo que desejo fazer, disse ela, antes de qualquer celebração ou anúncio. Diga, respondeu ele sem hesitar. Quero ir à vila de Southmere, falar com aqueles que perderam seus contratos, suas casas, quando o barão os vendeu.
Quero explicar que parte da terra poderá ser readquirida, em meu nome. Ele sorriu com sinceridade. Então é lá que iremos primeiro. A carruagem partiu. Não havia música, não havia cortejo, mas a imagem era mais poderosa que qualquer cerimônia. Edith Langley, deixando Southmere Hall não como uma noiva passiva, mas como uma mulher cuja presença agora era inevitável. A que foi ignorada agora dita as regras. A que foi deixada às margens, agora navega com o próprio leme. As janelas da mansão permaneceram fechadas por horas após sua partida. Mas os salões que antes repetiam nomes como Pembroke, agora murmuravam em segredo o nome que ecoaria dali em diante. Abernethy, Langley, Edith. E finalmente, com o peso do mundo equilibrado, ela foi vista. Southmere Hall, dias depois, repousava sob um silêncio que não era paz. Era ausência. A ausência de vozes autoritárias, de ordens apressadas, de passos que ecoavam pela casa como martelos. O barão retirara-se para sua propriedade em Northumberland, levando consigo apenas alguns livros de caça e sua fiel governanta. Não deixara bilhete, nem se despedira dos criados. As janelas do salão principal permaneciam fechadas, mas na biblioteca, Margie agora catalogava os livros de Lady Eleanor, removidos à força, e que Edith fizera questão de recolocar nos armários com suas próprias mãos. O cheiro de papel antigo misturava-se ao leve aroma de lavanda, trazido pelo vento que passava por entre as frestas, o mesmo vento que há anos carregava o sussurro de um nome proibido. O retrato de Eleanor não foi mais removido. Na vila de Southmere, o anúncio foi feito sob o velho carvalho em frente à capela. Edith, de pé sobre uma pequena elevação de pedra, discursou com voz firme diante de mais de 40 famílias. Explicou o que havia ocorrido, sem floreios nem justificativas vãs. Ofereceu os termos. Parte das terras vendidas seriam recompradas com o valor do dote, mas não para seu uso pessoal. Seriam transformadas em moradias permanentes com contratos justos, supervisionados por um novo administrador indicado por ela mesma. Esta terra pertencia aos Langley, mas, mais ainda, pertence àqueles que nela vivem, que nela cultivaram a vida, enquanto outros apenas colhiam os lucros. Houve lágrimas, houve silêncio, houve quem duvidasse, mas ninguém a desafiou, porque agora diante deles não estava mais uma filha de nobres, mas alguém que havia provado seu valor sem recorrer à violência ou escândalo vulgar. Edith não precisava de aplausos, precisava de ação. E com a colaboração de Foyle, ela iniciou a restauração da vila não como benfeitora, mas como responsável. Enquanto isso, as cartas começaram a chegar. Algumas vinham de senhoras da sociedade, discretas, parabenizando sua coragem incomum. Outras de advogados interessados em revisar o processo de sucessão do barão, agora sob escrutínio após os documentos apresentados. E uma, em especial, trazia apenas 3 linhas. Se Lady Eleanor pudesse ver o que sua filha fez com seu nome, não choraria mais. Ela sorriria. Não trazia a assinatura. Mas Edith reconheceu a letra. Era de sua antiga preceptora, Sra. Willoughby, há muito exilada para a Escócia por ordem da própria Lady Theodosia, após suspeitas sobre influência indevida. A carta, entregue por mãos anônimas, chegara como uma bênção silenciosa. Southmere não voltaria a ser o que era, e isso para Edith era mais um consolo que uma perda. No quarto da ala oeste, onde crescera, as malas continuavam ali, ainda abertas, como se ela soubesse que o passado não se empacota de uma só vez. Entre os objetos, sobre a penteadeira, repousava o envelope de Abernethy, já lido, já revelado, mas agora com outra função. Não mais uma prova, mas uma lembrança. Uma ponte entre 2 mundos. Um pai ausente, sim, mas que, ao contrário de tantos presentes, ao menos escolhera deixá-la livre. E por isso, mesmo na ausência do barão, mesmo sem um casamento celebrado ou bailes eufóricos, Southmere agora tinha algo que jamais tivera: verdade. E essa verdade não se apagaria. O outono chegou cedo aquele ano. As folhas dos carvalhos em Southmere tingiam-se de cobre e ferrugem com uma pressa que parecia ansiar por mudança. E nas manhãs frias que se seguiram à partida do barão,
Um novo ritmo instalou-se na propriedade, menos solene, mais honesto. Edith passava os dias entre cartas, reuniões e caminhadas pelos campos que agora começavam a florescer sob novos cuidados. Os criados já não murmuravam entre si. Eles falavam abertamente. A mansão respirava. Na biblioteca, ela mantinha uma rotina quase religiosa, 1 hora ao final da tarde para escrever. Não cartas sociais, mas anotações, fragmentos de lembrança, mapas de decisões, como se soubesse que aquilo que vivera não deveria ser apenas lembrado, mas compreendido. Uma tarde, ao abrir um baú antigo que pertencera à mãe, encontrou entre tecidos bordados um pequeno relicário de prata. Dentro, uma mecha de cabelo escuro e uma fita azul. Havia também um bilhete, já quase apagado pelo tempo. Mesmo sem nome, ele te vê. Mesmo sem herança, ele te sustenta. E um dia, quando tudo parecer perdido, será de ti que ele falará em voz alta. Edith sentou-se lentamente, os dedos trêmulos sobre o papel quase desfeito. Não era uma profecia, era um consolo, escrito por uma mãe que sabia o peso dos silêncios. Aquela fita azul, agora desbotada, havia sido sua quando criança. Tê-la ali era como se Lady Eleanor murmurasse uma última vez. Eu sabia, sempre soube. Do lado de fora, as vozes da vila podiam ser ouvidas em harmonia com o vento. Os novos contratos estavam assinados, as casas sendo reparadas. E, entre os moradores, já se dizia que Southmere renascera não por vontade divina ou ação da coroa, mas por causa de uma mulher que enfrentou a própria linhagem com uma carta no bolso e a verdade no coração. Quanto a Foyle, não partiu. Também não se impôs. Ele passou a habitar a mansão como se aprendesse a cada dia a pertencer, não à casa, mas à história que ali se reescrevia. Quando, em um fim de tarde, Edith lhe perguntou se ainda desejava se casar, ele apenas respondeu, sim, mas não por necessidade, agora por desejo. E ela enfim disse sim. Não houve festa, nem convidados nobres. Foi apenas no jardim, entre as rosas de sua mãe, com Margie e Mr. Kenwood como testemunhas. Ela vestia azul, ele cinza. E o céu, como se soubesse que não precisava ser dramático, manteve-se limpo. Anos depois, os livros na biblioteca de Southmere incluiriam um volume novo. Cartas para uma mulher sem herança, de autoria anônima. Contava uma história sem nomes, mas qualquer leitor atento da região sabia de quem se tratava. Na última página havia uma frase simples, sem ornamentos. E ainda assim, ninguém ousava dizer seu nome, mas todo o salão lembrava dela. Edith Langley, a mulher que recuperou as terras, desfez o silêncio e fez do nome da mãe e do seu algo que o tempo jamais apagaria.